Você já precisou desenhar uma geometria no formato de polígono, onde os seus únicos dados fossem ângulos e distância? Eu vou te mostrar como isso é possível fazer aqui no QGIS. O meu nome é Júlia Eugênio, eu sou instrutora da ClickGel. Aproveita a oportunidade e se inscreva no nosso canal e deixa o like aqui se você gostar desse vídeo. Para dar início ao nosso projeto, primeiro nós vamos configurá-lo. Aqui eu já estou com o QGIS aberto e eu vou clicar aqui no meu código PSG. Eu vou mudar o meu sistema de referência de coordenadas, que ele está do tipo geográfica, para o sistema de coordenadas métricas. Para isso, eu vou utilizar um SRC 31985, que é aqui da minha região. Vocês podem utilizar outro. É importante que para utilizar essa ferramenta esteja com o sistema de coordenadas métricos. Então eu vou configurar aqui sigas, UTM, Zona 25 Sul. Aplicar, OK. Feito isso, o meu sistema de coordenadas ele já está do tipo de unidade métrica. Agora nós vamos criar o nosso polígono. Mas primeiro nós vamos colocar as ferramentas que vamos utilizar aqui para criarmos um polígono com ângulos e distância. Para isso, eu vou aqui no menu Exibir, a opção é barra de ferramentas, e vou escolher essa opção Digitalização Avançada. Se não estiver habilitado, eu vou habilitar. Em Exibir, barra de ferramentas, Digitalização Avançada. Vocês vão ver que ele vai adicionar aqui essa barra, onde ela tem vários ícones referente a desenhos, que vocês podem depois estarem aí testando. Nós vamos utilizar esse aqui, onde esse ícone ele tem o desenho de uma régua e também de um esquadro, onde vocês podem ver que ele ativar ferramentas avançadas de digitalização. Feito isso, eu vou então criar a minha geometria, criar o meu polígono. Eu vou aqui no menu Camada, criar nova camada, escolher do tipo Shapefile. O nome do arquivo, eu vou clicar aqui em reticências e vou escolher o local onde esse arquivo vai ser salvo, a pasta, como também eu vou escolher o nome do arquivo. Eu vou criar então aqui como se fosse um lote. Feito isso, eu vou escolher a opção salvar e onde tem o tipo de geometria eu vou mudar para polígono. E lembrando que eu vou ter que mudar aqui esse SRC, visto que eu vou colocar outro CRC, onde ele tem o sistema de coordenada métrico, que no nosso caso nós utilizamos o 31985. Está aqui já como opção, se não tiver, vocês podem clicar aqui no globinho, ó, e digitar em filtro 31985. Então ele já aparece aqui, aqui você seleciona OK e pode dar OK. Feito isso, já aparece aqui para vocês a camada. Depois que essa camada aparecer, nós já podemos então colocar em edição. Quando colocarmos em edição, vocês já vão visualizar que esses ícones aqui, a maioria deles ficam ativos. Então, ó, botão direito em cima da camada, e eu vou escolher a opção aqui, ó, alternar edição. Observem que aqui a maioria dos ícones eles ficaram ativos. Porém, justamente o ícone que nós vamos utilizar, que é o de ativar ferramentas avançadas de digitalização, onde ele tem o desenho de uma régua, junto aqui com um esquadro, ele não se tornou ativo. Então, como é que eu faço para que ele fique ativo? Para isso, você vai precisar começar a adicionar justamente o seu polígono. Então, você vai escolher aqui essa opção, adicionar polígono. Você clica nela e observem que ele já abriu aqui a janela de digitalização avançada. Essa janela nem sempre ela vai aparecer aqui. Ela pode aparecer flutuante em algum local na sua tela, ela pode ser colocada aqui em cima ou até mesmo aqui embaixo dividindo a tela. Não tem problema, qualquer coisa se você não gostar é só clicar, ó, e você arrasta para onde você quiser que ela fique, certo? Eu gosto mesmo dela posicionada aqui. Então, feito isso, vocês podem observar que, apesar dela ter sido ativada e clicarmos nela,
ainda não aparece aqui nenhuma informação de forma que você possa habilitar. Então, o que eu faço? Eu vou clicar em cima desse ícone, onde tem a régua e o desenho de um esquadro. E olha só, ele já ativou para mim aqui as informações referentes às coordenadas x e y. Então, se eu já tiver a coordenada x e y do meu polígono, eu já posso começar digitando aqui essa coordenada e aí ela vai aparecer aqui já na tela do QGIS. Porém, não é o nosso caso. Nós vamos desenhar realmente apenas o nosso polígono referente aos ângulos e distância. Então, como exemplo, eu vou clicar aqui em qualquer lugar. E olha só, ele já ativou para mim a opção referente distância e referente ao ângulo. Tá vendo? Ele já mostra aqui para vocês. Ele vai mostrando o ângulo e a distância. Então, feito isso, então eu vou digitar aqui uma distância. Eu vou colocar a distância de 700. Só que se eu vier para cá, ó, já saiu, já mudou. Eu perdi a informação que eu coloquei aqui. Então, como é que eu faço para essa informação ficar fixa, para que realmente eu venha desenhar o polígono? Então, eu vou clicar novamente aqui, vou digitar o valor que eu quero. Estão vendo aqui esse cadeado ao lado? Então, eu vou clicar nele, onde ele vai travar a distância. Então, travei nele e ele já está mostrando aqui, ó, um raio, onde ele vai dizer que esse ponto, nesse raio, qualquer local que eu vier clicar, quando estiver aparecendo, ó, um xizinho aqui, aí vai ser referente aos 700 metros que eu escolhi. Mas eu posso também digitar aqui o ângulo. Eu vou colocar o ângulo de 75 graus e eu vou também, ó, clicar aqui no cadeado, certo? E ele vai mostrar o ângulo de 75 graus. Então, tanto aqui em cima como aqui embaixo, ele vai considerar o ângulo de 75 graus. Se eu colocar aqui o valor negativo, ele vai fazer o ângulo de 75 graus ao contrário, observe. Olha só, tá vendo? Ele coloca tanto aqui em cima como aqui embaixo. Então, eu vou apagar novamente e vou deixar 75 graus. Ele não faz aquela soma, 90 graus, 180 graus, certo? Então, ele considera 90 e 90. Então, da mesma forma aqui com o ângulo de 75 graus. Então, eu vou clicar aqui. E aí, ele já desenhou para mim o ângulo de 75 graus na distância de 700 metros, como nós tínhamos colocado. Agora, eu vou colocar aqui uma distância de 1000 metros. E nessa distância de 1000 metros, eu vou colocar aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Então, assim, meu cadeado tá trancadinho. Então, aqui, ó, ele já colocou para mim essa distância de 90 graus. Clico aqui e ele já desenhou para mim aonde está sendo feito o meu polígono. Mais uma vez, agora eu vou colocar aqui a distância, uma distância um pouco menor, de 300 metros. E eu vou manter esse ângulo de 90 graus. Vou clicar aqui e aí já está feito o meu polígono. Vocês perceberam que eu fiz 3 pontos, mas já está desenhado o polígono, mas ele está de forma vazada porque eu não concluí. Eu poderia inserir um outro ponto e aumentar esse polígono de alguma forma, ou então a distância, mas não é o caso, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e ele já vai finalizar o meu polígono. Posso colocar aqui um ID, que tem que colocar um identificador. E olha só, tá vendo? Ah, mas sumiu, desapareceu. Não, não sumiu, desapareceu. Quando você colocar OK, já está aqui desenhada a sua geometria. Então, de modo bem simples, você conseguiu desenhar aí uma geometria, um polígono, onde você colocou os ângulos e a distância de acordo com os dados que lhe foram fornecidos. Como também seria possível você ter utilizado aqui as coordenadas. Outra forma que você também pode usar nesse dado é se você tiver uma informação que for a distância e um ângulo fixo. Vamos supor que fosse um quadrado, por assim dizer. Então, eu posso colocar aqui, ó. Você pode ver que ela está inativa novamente, porque eu já terminei a minha feição. Então, ele está ativo para que eu comece novamente, então, um outro polígono. Vou clicar aqui embaixo, certo?
ele já habilitou ali e eu vou digitar. A distância eu vou colocar de 500. E ao clicar aqui nesse cadeado, podem ver que esses dois cadeados eles ficam aí ativos. Então ele dá a distância fixa, uma distância contínua. Eu posso clicar nele, eu vou colocar o ângulo de 90 graus. Então eu clico mais uma vez no cadeado para segurar e aqui o de distância fixa. Clico nele, olha só, ele já vai de imediato fazendo aqui para mim, desenhando automaticamente. Coloco aqui o número 2, ok. Então tá aí, todo o meu polígono, ele teve então todas as distâncias que eu fixei, como também os ângulos de 90 graus. Então, pessoal, é isso aí, de modo bem simples, nós conseguimos desenhar polígonos, feições geométricas no formato de polígonos, tanto eu tendo distâncias e ângulos diferentes, como se eu tivesse a distância e o ângulo fixo. Então, feito isso, não se esqueçam de salvar, certo? Botão direito, alternar a edição, salvei aqui e aqui estão os meus dois polígonos salvos, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Espero que continuem nos acompanhando. Até mais!